Ezequiel capítulo 1, verso 15 até o 21. Assim diz a palavra de Deus: vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como berilo. Tinham as quatro a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivesse uma roda dentro da outra. Andando elas, podiam ir em quatro direções, e não se viravam quando iam. As suas cambotas eram altas e metiam medo, e nas quatro rodas, as mesmas, eram cheias de olhos ao redor. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles, elevando-se eles, também elas se elevavam. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito que estava nos seres viventes. Andando eles, andavam elas; parando eles, paravam elas; elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles, porque o Espírito dos seres viventes estava também nas rodas. Feche os seus olhos. Bendito, eterno, clemente, misericordioso Deus, único, não existe outro além de ti. Declaramos, ó Deus, que necessitamos ouvir a tua voz nesta noite. E sabemos, porque a tua palavra diz, e ela é a verdade, que o Senhor fala aos homens através do teu Espírito. Por isso, Deus, eu não conheço a multidão de pessoas que estão neste ambiente, mas o Senhor as conhece. Não só aquelas que me ouvem agora, mas aquelas que nos assistem, que nos acompanham de uma certa forma, serão atingidas pela sua palavra. Se o Senhor as conhece, cada cabelo da nossa cabeça está contado, então fala o que nós precisamos ouvir. Eu declaro que ninguém sairá da mesma forma que entrou, que ninguém será mais o mesmo depois de ouvir. A tua voz é como o som de muitas águas, uma tsunami na nossa alma. Por isso nós nos desarmamos, por isso nós nos prostramos, nos rendemos para te ouvir. Em nome de Jesus, para a glória do seu nome. Amém. O povo de Israel é um povo que carrega, desde do primeiro dia da sua existência até hoje, marcas que a vida trouxe, experiências que a vida trouxe. Mas em meio a tantas cicatrizes, em meio a tantas situações, em meio a tantas condições, Israel possui até hoje 3 feridas expostas. 3 feridas que, quando são tocadas, machucam. Feridas que foram abertas há milhares de anos atrás, mas que até hoje traz marcas expostas, latentes, inflamadas na alma de cada judeu espalhado na terra.
Eu queria chamar essas feridas de cativeiro. Eu queria denominar essas 3 feridas de cativeiro. Porque há 3.500 anos que Israel existe como nação, como povo, Deus permitiu que Israel vivesse 3 cativeiros. A história bíblica trabalha, se move, arrodeia-se por esses cativeiros. Esses cativeiros que Israel passou só serão de fato sarados, de uma vez por todas sanados, quando Israel reconheceu o Messias. A primeira ferida, o primeiro cativeiro, foi o cativeiro egípcio. O cativeiro egípcio foi o mais longo, ou o segundo mais longo dos 3. Durou mais de 400 anos. As marcas do cativeiro egípcio estão latentes até hoje, não só para judeus, como também para muçulmanos e cristãos. Muitas das experiências de fé que temos hoje, muitas das histórias de milagres que ouvimos hoje, giram em torno do que Deus fez neste cativeiro egípcio. O segundo cativeiro, ainda em ordem cronológica, foi o mais curto deles, o cativeiro babilônico. Mas mesmo sendo o mais curto, foi o mais ardido. Foi quando a identidade de Israel foi mais mexida, quando a originalidade da sua tradição, da sua fé, foi mais afetada. A honra de Israel foi jogada no lixo, como nunca, durante o cativeiro babilônico. Eu digo isso porque foi neste período que o santuário, o único templo no mundo, onde Deus havia escolhido para ser adorado, foi destruído. Onde a cidade sagrada foi arruinada. E por isso, o segundo cativeiro, chamado babilônico, que durou 70 anos, na minha concepção foi o mais curto, mas também o pior deles. Porque muitos dos judeus não voltaram para a Terra Santa. Muitos se misturaram com as mulheres da Caldeia, da Pérsia, da Medopérsia. E o terceiro cativeiro foi o cativeiro romano. O cativeiro romano foi, ao mesmo tempo, mais leve e o que trouxe as piores consequências. Porque o cativeiro romano dava aos judeus liberdade de adoração. O cativeiro romano, a conquista romana da Terra Santa, foi uma conquista que não trouxe tantos prejuízos para a religião judaica, para a cultura judaica. O prejuízo que os romanos trouxeram foram econômicos, foram políticos. Mas mesmo sendo o mais leve dos 3, as piores consequências vieram por causa desse cativeiro. Por quê? Porque no ano 69 para o 70 da era cristã, um general romano chamado Tito invadiu Jerusalém, destruiu o santuário e nesta destruição proibiu os judeus de voltar a Jerusalém. Mudou o nome da cidade, Aerocapitolina, e ao mesmo tempo dispersou judeus no mundo. Este período que chama-se diáspora é conhecido pelos judeus como a Galut. Galut quer dizer dispersão. E aí está o maior milagre dos 3. Porque não existe na história da humanidade uma nação que ficou 50 anos fora da pátria e conseguiu manter a sua língua, a sua cultura, a sua fé. Desde o primeiro dia que Israel foi disperso pelas nações,
Israel ficou 18 séculos, isso mesmo, 18 séculos, vivendo em pátria alheia. O maior milagre é que mesmo vivendo 1800 anos fora de casa, Deus preservou este povo. E a sua cultura foi mantida, e a sua língua foi mantida, e a sua história foi mantida. Aleluia. E a fidelidade de Deus também se manteve. O texto que nós lemos do profeta Ezequiel é um texto que aconteceu exatamente no segundo cativeiro. E durante o segundo cativeiro, que foi o mais ardido dos três, Deus levantou ao mesmo tempo três grandes profetas da Bíblia. Eu perguntei ao Espírito Santo por quê. E o Espírito de Deus, acredite você ou não, me disse que porque existem três condições para uma pessoa viver no cativeiro. Dentro de um cativeiro existem três condições para alguém que vive nele. Por isso Deus levantou três profetas. Qual é a primeira condição? A primeira condição é a pessoa perder tudo, tudo ser levado, tudo ser destruído, coisas concretas e abstratas. Mas mesmo assim, esta pessoa manter-se naquilo que é dela. A segunda condição é alguém perder tudo, ser levado para uma terra distante, mas lá nessa terra distante você viver num palácio, comer o melhor, experimentar o melhor, dormir no melhor, viver no melhor, mas sabendo que todo aquele melhor não é dele, porque ele é um escravo. E a terceira condição para um cativeiro é a pior de todas. É você perder tudo que você tem, tudo que você possui, concreto e abstrato, e ainda ser levado para uma terra estranha, debaixo de chibata, debaixo de chicote, debaixo de algema, e não ter exatamente nada, e ter perdido exatamente tudo. Essas três condições aconteceram simultaneamente no cativeiro babilônico. A primeira condição, tudo destruído, mas permanecer na sua pátria, é a condição que Deus levantou o profeta Jeremias. Porque quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele reconheceu Deus na vida de Jeremias e não prendeu Jeremias. Deu a Jeremias a liberdade de ficar na sua terra, se ele quisesse. Então, esses três profetas que Deus levanta, o primeiro, Jeremias, é aquele profeta que profetiza em casa. Tudo está acabado, tudo está destruído, mas ele está em casa. Isso quer dizer que ele tem a condição de reconstruir de novo. E como eu não estou pregando para a parede, eu sei que tem pessoas aqui que estão vivendo um cativeiro. Cativeiro é a falta de liberdade, seja ela espiritual ou econômica, seja ela nos relacionamentos, e seja um cativeiro orgânico, físico. E como eu sei que eu não estou pregando para a parede, a primeira batata quente vai para aqueles que perderam tudo, e o diabo está dizendo: desiste. Deus está descendo aqui nesta noite através do Espírito Santo para lhe dizer: não, você pode perder tudo, mas você ainda está no que é teu, ainda está na sua pátria, ainda existe esperança. Levanta a mão e começa a reconstruir de novo, porque eu vou te ajudar a colocar essas muralhas derrubadas de pé. Alguém está me entendendo, por favor? Se tem alguém me entendendo, se manifesta. A segunda condição
é a mais cômoda das três. É quando alguém é levado para o cativeiro, mas vai comer filé mignon no cativeiro. Vai viver de aparência no cativeiro. Vai vestir bem, vai andar com o melhor carro, mas está no cativeiro. Vai usar a melhor joia, o melhor sapato, mas está no cativeiro. E como eu não estou pregando para as paredes, todo mundo que me escuta aqui precisa ouvir que Deus te conhece. E você aparenta ser uma coisa, mas Deus sabe que você é outra. Que você tenta mostrar para as pessoas ao seu redor que está tudo bem, mas você está no cativeiro. E o Deus do segundo profeta, que se chama Daniel, está aqui para te visitar nesse cativeiro. Aleluia, para mudar sua sorte nesse cativeiro. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Neste cativeiro Deus quer te honrar. Aleluia, neste cativeiro Deus quer te exaltar. E o terceiro, eu estou no meio da introdução para depois eu pregar o que eu li. E o terceiro cativeiro é o pior de todos. Por quê? Porque se perdeu tudo. E o que sobrou foi só chibata, foi só açoite. Que qualquer um que vê quer dar um chutinho. Que qualquer um que vê quer falar alguma coisa. Que qualquer um que vê quer dar uma cusparada. E como eu estou falando em parábolas, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas é exatamente na pior condição, que Deus levanta o mais profundo dos três profetas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: onde abunda o que é mal, superabunda o que é bom. Você entende o que eu estou dizendo? Se a dor é grande, então vai mais bálsamo. Se a ferida é grande, então vai mais unção. Aleluia, vai mais óleo. Então é exatamente nessa condição, a pior de todas, que Deus vai falar mais, vai fazer mais, vai realizar mais, que o socorro de Deus vai vir mais. Está entendendo? Deus está entrando no seu cativeiro nesta noite. O terceiro profeta, o mais apertado deles, o mais sofrido deles, é um profeta que foi levado escravo, mesmo sendo descendente de sacerdote. Ele não era. Porque desde ser descendente de sacerdote para sacerdote existe uma diferença grande. Ser descendente de pastor para ser pastor existe uma diferença grande. Ser descendente de judeu para ser rabino é uma diferença grande. E ele era descendente de sacerdote e foi levado para uma terra estranha só para construir para os outros. Ezequiel é o nome dele. A condição dele era tão crítica que morava na beira de um rio. E vocês veem o que dá morar na beira de um rio. É complicado morar na beira de um rio, porque se chover, enche tudo. Ezequiel é um profeta que profetiza as coisas que nem ele sabe, nem ele entende. Mas tem a minha admiração, sabe por quê? Porque é esse tipo de profeta que Deus procura. Um profeta que é fiel àquilo que Deus mostra e fala, mesmo sem entender. Um profeta que fala só o que Deus mostrou, mesmo sem entender. Porque tem uns aí que até são profetas, mas quando eles não entendem, eles tentam ajudar Deus. Daí eles dão um toquinho a mais na bola. Quando ele vê que funcionou, ele vai e adiciona mais. Aí é rápido. É muito rápido para sair do espírito e entrar na carne.
É igual Pedro: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus diz: então, eu vou ser crucificado. Não, Senhor, o Senhor não pode. Jesus olha e diz: para trás de mim, Satanás. Um segundo de desatenção, o diabo entra. Ezequiel é um dos profetas que eu admiro, sabe por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que ele não entendia nada do que ele profetizava. Tudo que Deus mostrou para ele, ele não entendia. Mas isso não tira dele a glória de ser um profeta profundo, exato e sem mistura. Alguém pode chamar Ezequiel de esquizofrênico. Eu já vi gente falar que Ezequiel era doido. Mas é verdade. A loucura dos homens é a sabedoria de Deus. Então, quando alguém te chamar de doido, dá glória, porque a sabedoria de Deus está sendo derramada sobre a sua vida. Por outro lado, os ufólogos dizem que o que Ezequiel viu era ETs. É porque quando falta argumento, a pessoa se agarra em tudo que vê. Porque na minha cabeça ET é uma coisa que não existe. Nem aqui, nem em Varginha. As visões de Ezequiel são simplesmente revolucionárias. Me permita falar só um pouquinho dessa visão primeira. O texto que nós lemos, está aberto a Bíblia? Já fechou? Está aberto? O texto que nós lemos, no verso 15 do capítulo 1, aparece uma primeira letra aí. Uma primeira letra. Em algumas traduções vai aparecer assim: e vi. Em outras vai aparecer assim: vi. É isso? Não muda nada. Não muda nada. Questão de tradução. Mas se for e vi, a letra E está em negrito. E se for vi, a letra V está em negrito. Toda vez que um versículo ou um texto, a primeira letra aparece em negrito, é indicação de que aquele é um outro pergaminho dando continuidade no primeiro que foi escrito. Então quer dizer que essa segunda visão de Ezequiel é a continuidade da primeira. Por quê? Porque Deus não deu a visão toda de uma vez. Deus deu uma parte, passou um tempo, ele deu outra parte, depois ele deu outra parte, e assim ele foi dando até montar o quebra-cabeça. Por quê? Porque a gente não tem capacidade intelectual para assimilar o que Deus nos mostra de uma só vez. Então, como um quebra-cabeça, ele vai dando partes. Aleluia. Toda revelação de Deus vem por partes. Analisa a tua vida para você ver. Vem um, fala uma coisa, passa 3 meses, aparece outro e dá complemento àquela primeira. E aí passa mais 5 meses, aparece outro, até a peça montar toda. É assim que Deus faz. Então, quando Deus mostrou a primeira parte, ele veio depois de um tempo para a segunda. E essa é a segunda parte da visão. Eu não sei se sua Bíblia é de comentário. Pode ser que sim. Na cabeceira do texto, em cima, um subtítulo aparece, como um grifo do autor. Aparece assim: as 4 rodas. É isso? Isso. A visão das 4 rodas. É isso? É isso? A visão das 4 rodas ou as 4 rodas. É isso? Ótimo. É aí que eu quero chegar. Para começar a colocar a espada. Com grifo de autores judeus e comentaristas, a palavra que aparece no comentário, no rodapé, não é a palavra as 4 rodas, mas é uma palavra hebraica
chamada Merhavá. E Merhavá é uma palavra que traduz para duas do português. Merhavá quer dizer ao mesmo tempo carruagem, e Merhavá quer dizer ao mesmo tempo trono. Se você for falar, eu vi o trono do rei, eu vi o trono do rei. O trono do rei em hebraico é Merhavá Melech. Se você disser eu vi a carruagem do rei, é Merhavá Melech. É a mesma tradução. Porque trono e carruagem em hebraico é a mesma coisa. Quem quer que eu pare, diga amém. Foi uma só, pastor. Vence a maioria, vence a maioria, vence a maioria. Quem quer que eu continue, diga glória a Deus. Eu não sou mineiro, mas vou assim devagar mesmo, viu? Espera um pouquinho, tenha paciência. Depois, quando der conta, já foi. Olhe para mim. Então o comentarista diz assim: a visão da carruagem. A visão do trono ou a visão da carruagem é a descrição do que Ezequiel viu. O que ele vê? Vamos lá. Ele vê 4 rodas, preste atenção, se movendo. Só que elas não estão alinhadas, elas se movem sem alinhamento. Olhe para mim, por favor, preste atenção para entender a mensagem. Ao mesmo tempo que a sua mente imagina que essas rodas giram como uma roda normal, observando o texto dá para se entender que a roda que ele está dizendo não gira assim, mas gira assim. Assim. De modo que quando essas rodas giram, em cima ela é grande, embaixo ela é pequena, então ela é cônica. E giram assim. Elas estão ligadas em um ambiente, de um ambiente para outro ambiente. Então essas rodas que deveriam girar assim como de um carro, na visão do profeta elas giram assim e tem forma cônica. Então logo essas rodas são espécies de colunas. Colunas que estão sustentando alguma coisa que se move. Aleluia. Glória a Deus. Essas rodas que giram assim, ó, como uma coluna, elas estão sustentando exatamente um trono. Elas giram assim, ó, mas elas estão segurando, sustentando um trono. Se você ler em casa o resto do texto, lá na frente ele vai dizer que vê quem está sentado no trono. Ele sabe que existe alguém sentado nesse trono, mas ele não sabe escrever quem é, porque ele não consegue ver a face. Ele também não fala as dimensões desse trono, mas eu acredito que todo o universo conhecido do homem, que se chama infinito, é uma fração de segundos do pensamento daquele que está sentado no trono. Tudo que existe é Deus pensando em um segundo, aí tudo passa a existir. Logo, esse trono é móvel. Ele diz que o trono se movimenta, aleluia, se movimenta. Em outra visão ele diz que quando ele vê esse trono, ele observa que desse trono escorre uma água cristalina. Uau. Mas essa água, preste atenção,
não escorre para qualquer lado do trono, não, preste atenção, essa água que ele vê só escorre da frente do trono para baixo. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então, o que movimenta esse trono e a frente dele para o lado que está, derrama uma água para baixo. Se o trono está em cima, então é óbvio, essa suposta água, que não é água, desce para baixo. Se Deus está em cima, é lógico, nós estamos embaixo. Porque são 4 lados que o trono se vira, porque são 4 pontos cardeais. E esse trono se movimenta, está em movimento contínuo. Preste atenção no que eu estou dizendo. Agora esse trono está em movimento contínuo. Por quê? Porque esse trono se é atraído por algo que acontece embaixo. Por isso que a água desce para baixo. O que será que faz a frente desse trono se mover, se inclinar e derramar água para baixo? Aí quem já ouviu minha mensagem sabe do que eu estou falando. É aquilo que nós chamamos de incenso que sobe da terra. Quando um crente ora, quando um crente adora, quando um crente chora, quando um crente clama, quando um crente canta, quando um crente se prostra, essa linguagem se transforma em incenso e sobe para as narinas de Deus. Então Deus que está no trono, quando do norte sobe incenso, ele se vira e derrama água, que é a sua misericórdia, que é a sua graça, que é o seu poder, que é a sua cura, aleluia, que é a sabedoria, que é o conhecimento. E eu tenho certeza, porque eu estou sentindo que esse trono está se virando para cá nessa noite. E Deus está derramando aquilo que você veio buscar aqui. Quantos concordam com isso, por favor? Faça o sinal com a sua mão, exaltando o nome do Senhor. Eu aprendi que existem 2 tipos de crente na terra. Crente que é salvo. Quantos crentes salvos nós temos aqui? Tem uns que não levantaram a mão, vou perguntar de novo. Quantos crentes salvos nós temos aqui? Muito bem. Mas existe também um segundo grupo, que são crentes salvos com a missão. Crente salvo com a missão é diferente do crente só salvo. Por quê? Porque esse que tem uma incumbência, que tem uma missão, ele é diferente. É desde o dia que ele nasce. Quando alguém que tem uma missão especial na terra, e eu acredito muito no que eu prego, nasce, os sábios dizem que um anjo desce do céu. Exatamente no lugar que a criança nasce. E isso é bíblico, porque aconteceu com Manoá. Isso é bíblico que aconteceu com João Batista. Isso é bíblico que aconteceu com Jesus. Só que enquanto vinha só um anjo no nascimento deles, para Jesus veio uma miríade de anjos. Então quer dizer que é muito mais do que uma missão, é a maior de todas as missões. De modo que os demônios vivem aqui na atmosfera. Então quando um anjo passa pelo bloqueio para anunciar uma criança que nasce com a missão, os demônios que vêm seguem e olham. E aí passam a perseguir desde criança. Está vendo a resposta aí? Está vendo por que você sai de uma luta e já logo entra na outra? Está vendo por que você sai de uma luta, não dá nem para tirar férias, já aparece outra bucha em cima? É porque você não é um crente comum, é porque você é um crente
que tem uma missão específica para se cumprir nessa terra. Quem acredita no que eu estou pregando, por favor, diga glória a Deus. Tentaram matar Moisés, tentaram matar Jesus. Por que não vão tentar matar você também? Todo dia aparece alguém tentando me matar. Só que eu quero deixar bem claro que quem tem missão não pode morrer antes que essa missão seja cumprida. E eu vou até o final nela. Um crente salvo, a Bíblia não dá nome, chama de menino, de moço, de mulher, de criança, de ajudante, de servo. Mas quem tem missão tem nome: Elias, Eliseu, Jesus, Pedro, Paulo, João, Sansão. Quem é só salvo quando morre e quando ressuscita de novo, que vai ressuscitar de novo um dia? Crente salvo, quando chegar diante de Deus, ele vai receber uma coroa. Isso está na Bíblia. Não conheço muito, mas é mais ou menos isso. Tem uma coroa para quem é salvo. Jesus diz no Apocalipse: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Só que crente que tem missão não tem coroa. Crente que tem missão tem trono. Porque João diz no Apocalipse: e vi tronos. Tronos. No plural, são milhares. E quem está prestando atenção no que eu estou pregando, está achando que eu estou contando história, então segura. Trono em hebraico é merhavá, que também quer dizer carruagem. Então, crente quando morre, que tem missão, quem veio buscar ele não é coroa, mas é uma carruagem. Quem tem uma mente rápida já está pegando. Porém, carruagem não é para qualquer um. As 4 rodas que brilham e que giram como uma coluna, que sustenta o trono onde Deus está. O trono onde Deus está, que é móvel e que é uma carruagem, envolve ele. É um ambiente. Esse trono extraordinário, que se movimenta e sai água dele, conforme a outra visão de Ezequiel, é sustentado por 4 colunas, que são as rodas. Que por sua vez, essas 4 colunas são os 4 atributos de Deus. Atributo é uma coisa que só Deus tem. O homem tem qualidade. Enquanto o homem tem qualidade, Deus tem atributo. Porque atributo faz parte da essência, e qualidade é algo que se adquire. Essencialmente não temos nenhum atributo, mas quando nos convertemos a Deus, passamos a ter qualidades. Quais são os 4 atributos de sustentação desse trono? Eu acho que eu vou parar porque os irmãos não estão gostando e porque a hora também está avançando. Semana que vem eu continuo, né?
Gente, tem 2.000 pessoas aqui, só 4 falaram não. Então vem os 4 aqui que eu vou pregar só para vocês aqui no cantinho. Quem quer que eu continue, diga glória a Deus. Os 4 atributos, preste atenção, de Deus no homem são qualidades. Quando um homem, um mortal, tiver esses 4 atributos em forma de qualidade, então ele pode ter um trono, então ele pode ter uma carruagem. Eu disse para você que quando um crente que tem missão morre, o que vem buscar ele não são anjos, mas uma carruagem. Só que para ter carruagem tem que ter a qualidade dos 4 atributos de Deus nele, senão não tem carruagem. Porque a carruagem só se movimenta se tiver as 4 rodas. Primeiro atributo de Deus, nós chamamos esse atributo de Hesed. Hesed quer dizer misericórdia. E se tem alguém misericordioso no universo, este alguém é Deus. Porque as suas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. Se não somos consumidos, não é porque você tem olho verde ou azul. Você só não é consumido porque toda manhã, quando o sol nasce, junto com ele, aleluia, vem as misericórdias de Deus para a sua vida. Misericórdia e graça quer dizer favor que não se merece. E esse amor incondicional faz a misericórdia de Deus vir. Agora olhe para mim, qual que é a luta de Satanás contra o homem? A luta de Satanás contra o homem é que ele seja o inverso de Deus e que não tenha as qualidades. Então, quando você não é misericordioso, você deixa de parecer com Deus e passa a parecer com o diabo. Porque é o único ser que Deus não vai ter misericórdia, é ele. Toda vez que você não for misericordioso, você é ímpio. Mas cada vez que você exercer misericórdia com alguém, com o seu pior inimigo, com aquele que te bateu 70 vezes na sua face, e Jesus está falando de parábola, viu? Não está falando de tapa, não. É muito pior, porque tem palavras que são pior do que tapa. Atitudes são pior do que tapa. Quando Jesus diz dá o outro lado, quer dizer, se ele te deu uma, pode esperar que ele vai dar outra. Jesus conhece a personalidade do homem, diz: se alguém te deu um tapa, fica tranquilo que logo logo vai vir a segunda. E pode esperar que talvez venha mais 68 juntas no pacote. Só que ainda que venha 70 no final, porque uma hora esses tapas vão acabar. Meu Deus, eu vou dizer de novo, vai chegar uma hora que esses tapas vão acabar. Até os tapas têm limite. Aleluia, vai chegar uma hora que esses tapas vão acabar. Viu, irmã? Viu, irmão? Quando acabar os tapas, que você estiver tonto de tanto tapa, aí você diz assim: eu te amo em Cristo Jesus, e age de misericórdia. Sabe por que o seu cativeiro está ardido? Está ardido porque você não exerce misericórdia. Eu não estou pregando para as paredes. Você está pensando que eu vou profetizar que Deus vai te dar um noivinho, uma noiva, um carro do ano? Até acredito que Deus faz isso mesmo. Eu acredito, mas isso aí é depois do reino e da justiça. Agora é o momento do reino, agora é o momento da justiça. Não se põe a carruagem na frente dos bois. Se alguém quer se parecer com Deus, tem que ter uma qualidade que reflete no atributo chamado misericórdia.
Porque essencialmente misericórdia é uma coisa que não está em nós. Quando ela se manifesta é uma qualidade. Aleluia. Então perdoa mais. Seja mais flexível. Isso é um desafio, parece fácil, né? Parece fácil, mas não é. Por isso que carruagem não é para qualquer um. Alguém está falando, não, vou ficar com a minha coroazinha mesmo, tá bom. Só aquela coroazinha michuruca com 2 pedrinhas tá ótimo, muito bem. Se você se conforma com migalha, com pouco, fica aí. Eu vou lutar para ter uma carruagem. Porque eu sei que eu não nasci para coroa, eu nasci para carruagem. Quem está me entendendo? Quem nasceu aqui para fazer a diferença? Eu só prego bonito assim quando o pastor João Safo está, viu? Que aí ele está aqui, eu tenho que pregar, né, irmão? Se eu ficar enchendo linguiça aqui, ó. Eu cheguei ali, vi o pastor João, falei, vou ter que pregar hoje. Segunda roda, que não roda assim, mas roda assim. A segunda roda, segundo atributo de Deus, é aquilo que nós chamamos de tzad. Tzad é a tradução exata para um atributo de Deus: justiça. Jeremias chama ele de Yahvé Tzidkenu. O Senhor é a nossa justiça. Só que para aplicar justiça, você tem que ser imparcial. Por isso que nos tribunais a justiça segura uma balança e é cega. No Deuteronômio, Deus diz assim para os juízes: quando vocês forem julgar, não favoreçam um pobre e nem o rico. Quando você vai julgar uma causa, você olha para o pobre e favorece ele. Ah, mas eu fiquei com pena. Você praticou injustiça. Porque a justiça não consegue enxergar esferas da sociedade, cor de pele. Ainda que isso seja aqui na terra, uma anedota, uma piada, no céu ela não é. Ainda que aqui na terra alguém pode comprar alguém pode corromper alguém, para que a injustiça prevaleça, existe uma justiça que não falha. Quando Jesus vai pregar no sermão da bem-aventurança, ele diz: bem-aventurados e injustiçados. Sabe por quê? Porque a primeira audiência no céu é deles, porque deles é o reino dos céus. Estou todo arrepiado porque eu estou sentindo a presença de Deus. Você quer ver o que é injustiça? É você ir na padaria comprar pão e o cara te dá o troco errado, e você chegar na igreja e dar o testemunho. Veja que junto com a justiça existem vários fatores agregados, como o furto. É injusto você adulterar. É injusto você cobiçar. É injusto você ter 2 balanças e 2 medidas. Para o fraco você mete peso, e para o forte você alivia. Jesus conta uma parábola sobre isso, sobre misericórdia e justiça. Ele perdoa alguém, e esse alguém que devia muito, que é perdoado, quando encontra outra pessoa que devia pouquinho, ele pega, dá uma peia, que nem diz lá na outra região do Brasil, dá uma pisa, arrebenta com o cara. E quando o trono toma conhecimento, aleluia, que essa pessoa praticou injustiça porque foi perdoada, mas não quis perdoar, então ele manda buscar e bota na cadeia, onde há choro e ranger de dentes. Sabe o que isso quer dizer? Que injustos não herdarão o reino dos céus.
Se você se vigiar todo dia, dizer: eu preciso ser mais misericordioso com as pessoas. Se você se vigiar todo dia e dizer: eu preciso ser justo. Quando apareceu a AIDS, milhares de pessoas morreram. Hoje não morre tanto mais. A AIDS, ela é transferida de uma pessoa para outra. Décadas depois inventaram um remédio que controla a AIDS. Tem pessoas que morrem por outras coisas, mas não morrem de AIDS. Verdade isso. Porque o antídoto consegue incubar, isolar o vírus. A injustiça é a língua caluniosa, porque ela mata, como a AIDS. Sabe por que ela mata? Porque ela passa de um para o outro. Mas existe um antídoto. Sabe qual é? Isola. Só existe droga porque alguém compra. Só existe pirataria porque tem crente fraco que compra. E só existe AIDS espiritual porque alguém ouve. Quando alguém injusto chegar para falar para você, isola. Isola. Vou dizer a terceira vez: isola. A Bíblia diz assim: a minha alma se compraz no justo. A Bíblia diz assim: o justo viverá pela fé. Naturalmente somos injustos, mas se queremos ter uma qualidade ligada ao atributo de Deus, precisamos praticar a justiça. Deixa eu andar para não te cansar, porque eu vou me empolgando. Terceira roldana. A terceira roldana, a terceira roda, a terceira coluna, é aquilo que nós chamamos de Kiddushá. Kiddushá é uma palavra hebraica que quer dizer santidade. Eu vou ser curto, mas objetivo. Santidade não é dogma. Santidade não é ficar 15 anos sem raspar o sovaco ou a perna. Isso para mim é imundícia em vez de santidade. Santidade não é você deixar de assistir televisão. É assistir televisão, mas o que é lícito. Santidade é um termômetrozinho que Deus coloca dentro de nós quando nós nascemos, chamado Espírito. Saiu de dentro dele, então é santo. Tem gente que diz assim: quando eu morrer pode pegar meu corpo e fazer o que quiser, dá até para os cachorros comer. Não, seu corpo é santo, templo do Espírito Santo. Não pode ser cremado, não pode ser jogado no Ganges, não pode virar cinza para jogar em Manhattan, em Times Square, não pode ser jogado em lugar nenhum. O crente, quando morre, tem que ir para a terra, porque quando a trombeta tocar, a terra vai ter que dar conta do corpo. Santidade é uma regra ética de respeitar limites. Santidade tem 3 ângulos. Santidade está relacionada com você, com o seu corpo. Por que o sexo ilícito quebra a santidade? Porque profana o corpo. Por que fumar não está na Bíblia, pastor? Eu vou fumar, mas é pecado. Por quê? Porque agride o corpo. Por que colocar piercing no nariz?
É só ver algum documentário sobre as prostitutas na Índia, vai ver que toda prostituta na Índia tem piercing no nariz, exatamente aqui. Porque o pai consagra ela para um demônio da cultura indiana, um demônio de prostituição. Eu vou fazer uma tatuagem bem grande aqui assim, escrita Jesus. Rompeu a santidade. Olhe para mim, eu não estou falando com quem já veio com tatuagem. Eu estou falando para quem está e quer fazer. Está me ouvindo, juventude? Amo vocês, mas eu falo a verdade. Está escrito na Torá, na lei de Deus: nenhuma perfuração deverá fazer no seu corpo, e nenhuma marca deverá existir na sua pele, diz o Senhor. Santidade não é você andar com saiote até lá embaixo, não. Mas também não é andar de mini saia aqui. É isso aí. Santidade não é você deixar o cabelo usando só aquele shampoo de laranja, porque o cabelo fica um bagaço. Não, só chata vai ficar feia, banguela, desdentada. O irmão não vai mais tomar banho porque agora é santo. Vai deixa pra lá, porque agora é crente. Não, estou dizendo para você, se cuida, fica bonita, mas não fica sedutora. Eu não sou o pastor da igreja para doutrinar vocês, mas eu tenho autoridade que ele me passou para pregar. E eu sei que tem pessoas aqui que vieram de outros lugares, então leva batata para casa. Santidade não é ficar feia, mas também não pode ficar seduzindo os irmãos que vem para a igreja e não aguenta nem assistir o culto direito. Vem só para entrar na carne, porque desvia o irmãozinho, coitadinho do irmãozinho. Nem casado é. O pastor está falando que na próxima terça-feira eu não vou vir mais. Tô brincando, falou não. Santidade está relacionada com você, com o seu próximo e com Deus. Santidade são os limites que Deus coloca. Ele diz assim: até aqui você vai, mas daqui para lá não. A essência de Adão antes do pecado era santidade, ele era santo, por isso que ele era eterno. Mas quando ele rompeu o limite de Deus, ele deixou de ser santo, e aí passou a ser mortal. Esse é o caminho que as coisas conduzem, viu, jovem? É esse. A santidade vai te atrair para a eternidade. Eu não estou falando de legalismo, estou falando de santidade. Vou dizer de novo, não estou falando de religião, estou falando de Bíblia. O quarto atributo, eu vou ganhar tempo porque a hora está passando. O quarto atributo de Deus é algo que ninguém aqui na terra pode ter. Por isso que para conseguir uma qualidade semelhante a esse quarto atributo, precisamos com veemência buscar os três, porque o 4 é consequência dos 3. A quarta roldana de sustentação da carruagem, do trono, chama-se em língua hebraica kavod. E kavod quer dizer glória. E se tem alguém que tem glória, esse alguém é Deus. Porque a suposta glória do mundo é chamada de vaidade. Então não é glória. Tohu, que quer dizer
Vão é algo que não tem sentido. Então, quando alguém se gloria nesse mundo, é alguém que perdeu o sentido da sua existência. Ninguém tem glória. Glória é algo essencialmente de Deus. Mas então, como eu vou ter um trono que se move, uma carruagem que nem João viu? Como é que eu posso ter só com 3 rodando? A 4ª é consequência. E agora confirma-se o que eu disse, que crente com missão, quando morre, quando vai para Deus, aleluia, quem vem buscar ele não é anjo com coroa, quem vem buscar ele é uma carruagem. E quando a carruagem vem, ela já vem com a coluna do 4º atributo junto. Então, quando Elias vai ser tomado, a carruagem não vem sozinha, uma coluna de fogo vem junto. Observa o texto. A coluna de fogo vem primeiro sobre ele, para depois ele entrar na carruagem. Sabe por quê? Porque quando a coluna de fogo atinge Elias, ele recebe o corpo glorificado. Quem está me entendendo, por favor, diga glória a Deus. Na sequência do texto, e eu não vou continuar, vou parar agora. Ele diz que as rodas que giram aqui dão cambota. Cambota. Como vamos traduzir a palavra cambota? Como vamos entender o que ele quer dizer cambota? Cambota é a mesma coisa que cambalhota. É aquilo que o palhaço faz no circo. É aquilo que o palhaço faz no circo. Ele vai dar uma cambalhota, fica engraçado. Só que para dar cambalhota ele tem que fazer o quê? Ah, não ouvi. Mais forte. Então ele abaixa, ele bota a parte mais alta para baixo. Ó, tá clareando. E aí quando ele coloca a parte mais alta para baixo, a estatura dele muda. Ele fica pequeno. Ele diz que quando as cambotas giram, Ezequiel é um leigo, não é cientista. Então ele só fala o que ele vê. Quando a roda gira, aleluia, mete medo. Meu Deus. Ele não diz assim, eu estou com medo, porque já está dentro. Ele diz, mete medo. Por quê? Porque quando ela gira, o movimento é tão brusco, tão grande, tão poderoso, que só o movimento traz para dentro dele temor, medo. Quando ela gira, mete medo. Só que ela é grande em cima, mas embaixo ela é pequena. Ó, em cima, quando ela vem embaixo, ela fica... a estatura muda, mas depois ela fica grande de novo, pequena, grande, pequena, grande, pequena, grande, pequena, grande, pequena. Como explicar que ela fica grande e pequena? A explicação está na continuidade. Quando ele diz assim, quando ele vai falar do trono, ele diz assim, e vi por cima dele um mar de cristal. Vê como é bizarro? Primeiro, porque não existe nada em cima de Deus. Ele está acima de todas as coisas. Então o que é isso que ele diz? Mar em cima dele? Ele não sabe, porque ele nunca viu um espelho. Eu estou falando por que a cambota é grande em cima e pequena embaixo. Grande em cima e pequena embaixo. E a resposta está quando ele diz, e vejo um mar de cristal em cima dele. Não é um mar de cristal, é um espelho. Por quê? Porque quando Deus vai olhar para a terra, Ele não olha assim. Quando Deus vai olhar para a terra, Ele olha assim. Mesmo o mundo estando embaixo, Ele não olha assim. Ele olha assim. Por quê? Porque Ele olha através do espelho. E o espelho mostra a imagem
invertida. Por isso que Jesus diz que quem é pequeno embaixo é grande em cima. Quem é grande embaixo é pequeno em cima. É por isso que Jesus diz que maior é o que está dentro, aleluia, do que o que está fora. Então tudo que Deus vê, vê o contrário. Vou parar a mensagem. Terça-feira que vem eu continuo. Não? Não, mas se vocês quiserem. Só eu estou com pressa. Ele diz assim que a primeira coisa. Mas eu moro a 200 e poucos quilômetros daqui, né, irmão? Terminou o curso, vocês vão para casa tomar café, dormir, né? Tomar um banhozinho, né? Papai vai correr risco de vida ainda na estrada. Deus sempre me guardou, graças a Deus. Vai continuar me guardando. Porque ao mesmo tempo que um anjo desce para quem tem missão, esse anjo não aparta enquanto a missão não cumpre. Não é? Quer ver como Pedro tinha missão? Eu vou lhe dizer. Quando ele é liberto por um anjo da prisão, era o anjo que estava com ele. E ele chega lá e bate na porta da casa dos irmãos que estão orando. Quando abre aquela janelinha, é Pedro, fechou. Pedro está aí fora. Aí os outros apóstolos disseram o quê? Não é Pedro não, é o anjo dele. Os irmãos não entenderam o que eu disse. Não tinha dado glória, pelo menos baixinho, mas tinha. Então quem tem missão, o anjo vai acompanhar sempre. Quem te livra do acidente não é o Espírito Santo, e nem Deus, e nem Jesus, mas o anjo que acampa ao redor, ao seu redor, porque você teme a Deus. Obrigado, Jesus. Mas é pecado querer saber o nome do anjo e acender vela para ele. É pecado buscar o horóscopo para saber que lado que o anjo está, se está de frente ou de costa. Não, anjo trabalha só para cumprir a missão dele e para você cumprir a sua. É em conjunto com você. Deixa eu continuar. Não. Vamos orar, fica de pé. Fica de pé, irmão. O pregador não pode dar tudo de uma vez. Depois não tem o que falar semana que vem. Terça-feira. Olhe para mim. Ezequiel está na pior condição dos exilados. Por isso que a visão de Jeremias é uma, de Daniel é outra, mas a dele é a mais profunda, porque ele está na maior das provas. Toda vez que Deus te jogar numa fornalha, toda vez que Deus te jogar numa situação que você olhar e falar, não tem como sair daqui ileso, eu preciso lhe dizer que Deus permite isso, porque Ele quer te mostrar coisas grandes e profundas. Como o apóstolo dos gentios diz, coisas que não subiram ao coração do homem. Então o céu não é um monte de gente de branco cantando aleluia, não. O céu é um lugar que ao nosso intelecto é bizarro. Eu vim aqui pregar um pouquinho só da grandeza do Deus que você serve, para você saber o tamanho do Deus que você serve. Você só coloca uma das rodas diante desse problema que você está passando. Só uma. Que essa roda vai dar uma cambota. E para os homens ela vai ficar pequena, mas quando ela subir para Deus ela vai ficar grande. Que essa luta na sua casa, você que está me vendo agora, que essa luta lá no seu trabalho, com seus filhos, com seu esposo, é muito pequena diante do peso que Deus tem para você. Bota na frente da roda.
que quando a cambota der em cima, vai deixar o que é grande muito pequeno. Estou sentindo a presença de Deus. Ele diz que ele vê seres, eu vou pregar só mais 5 minutos. Ele diz que ele vê 4 seres que estão em conjunto com as cambotas. Ele diz na terra. Só que eu sei que esses seres não vêm na terra. Na terra só vem anjo e arcanjo. Da segunda miríade para cima o mundo não comporta a presença dos seres. Então o ser que ele vê são querubins. E o texto da tradução legítima não é na terra, mas é embaixo. Quando coloca embaixo dele, aí muda. Porque existe entre os querubins e o trono exatamente 7 miríades de anjos. Então, na verdade, os querubins, que vem da palavra queruvo, quer dizer guarda. Eles são os guardiões da primeira porta de acesso em direção do trono. E esses seres que ele vê não são anjinhos com asinhas, bumbum de fora, arquinho e flecha na mão. Mas são seres terríveis. Seres que nada nesse mundo pode expressar. Seres que têm 4 faces, que tem uma catraca aqui no pescoço. Eu gosto de falar desses seres. Uma catraca que move em conjunto com a roldana. E acredite, a roldana, ela gira assim lá em cima. Demora para ela dar uma volta em cima, mas embaixo ela gira rápido. Toda roldana e toda roda, quando é para frente, está conduzindo o futuro e o tempo. Então ela gira no sentido horário. A roda de baixo gira no sentido horário. Só que em cima, como não tem cronos, como não tem tempo, ela demora para rodar em cima. Ela só roda quando aquele que está no trono pensa. Quando aquele que está no trono quer receber adoração subindo da terra, ela roda. E embaixo ela gira muito rápido. Isso quer dizer, aleluia, que tudo que você fizer para Deus, ainda que seja pequeno, Deus vai transformar rapidamente. Aleluia, lá no céu. Você vai juntar tesouros lá no céu. Os seres, querubins, guardas, têm catracas no pescoço e trabalham em conjunto com o sentido das rodas. Depois você lê em casa. Quando a roda gira para um lado, e ela não anda assim, ela gira assim, ó, para lá e para cá, desconjuntada. Quando ela gira assim para um lado, então um dos seres gira junto. Ele tem asas aladas, mas quando levanta as asas, lá em casa, tem mãos humanas debaixo do braço. É bom que se você quiser fazer cócega em você mesmo, você pode fazer. Mas mãos humanas entre os dedos, relâmpagos, e o corpo de água. Ele diz que o pé, ele não vê o corpo, mas vê o pé. O pé não é para frente igual o nosso, mas é para trás. E não tem cavidade nem dedo, é todo liso. Ele diz isso por causa do brilho do pé. O brilho do pé é muito grande, então ele não consegue enxergar detalhe. Ele diz, é todo liso, virado para trás. A cabeça que gira, conforme as asas batem, a primeira face é a face de um leão, a segunda de uma águia, o terceiro de um boi e o quarto de um homem. Esses seres têm conexão com o que se movimenta no trono, e são 4 rodas, 4 pontos cardeais, 4 elementos que formam a natureza existente, como também porta é 4, em hebraico se escreve com a letra Dalet, que é Dalton, Alebet Gimel Dalet, Dalton, porta. Então quer dizer que quando esses seres se movimentam,
o rosto, é porque portas estão se abrindo no céu e na terra. Eu disse na mensagem que nunca mais eu preguei, desde 2009, um voto que eu fiz, até a roupa que eu vesti, eu não usei nunca mais. Em 2009, quando eu falei sobre a arca, eu disse que dentro dela tinha duas partes largas e curtas. As partes largas estavam esculpidas da parte de dentro, nas duas partes largas, de um lado o rosto de um leão e do outro o rosto de uma águia. Nas partes curtas tinha o rosto de um homem e o rosto de um boi. As partes curtas é a identidade do Messias no tempo. Tempo curto. No tempo, Jesus foi homem, o Messias que se encarnou e se formou homem, e ao mesmo tempo sacrifício, boi. Só que essa condição já passou. A condição dele agora é a eternidade, são as partes largas. E nas partes largas, primeiro tem uma águia, exatamente como o rosto de águia daquele outro querubim. E são olhos nas roldanas e também na face da águia. Olhos em todos os lados. A águia esculpida dentro da arca, no lado largo, tinha 12 pedras de engaste de rubi, vermelhas. 12, e o rosto esculpido com o bico para frente. Isso quer dizer que na eternidade ele deixou de ser homem e agora ele é onisciente, vê todas as coisas ao mesmo tempo. De frente um leão com boca aberta, dando rugido. Em Apocalipse 5:5, João chora porque ninguém abre o livro. Mas o anjo chega e diz: não chora. Existe alguém que é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Ele é o leão da tribo de Judá, que venceu. Por que Jesus é chamado de leão? Primeiro, porque é rei. Estou cansando os irmãos, né? Segundo, porque o leão tem reino, território. E terceiro, quando ele quer conquistar um território, ele não luta, ele ruge. Ah, vocês não entenderam? Quer dizer o quê? Segura. Quando ele voltar, ele vai voltar para buscar um território. Este mundo. Levanta a sua mão só para a gente encerrar. Esta semana, levanta a mão. Uma só? É uma só? Tá bom. Esta semana você vai ouvir o brado do leão na sua vida. E Deus vai inverter algumas sentenças contra você. Onde estão aqueles que entendem o que eu prego? Por favor, só aqueles que estão esperando o brado do leão. O brado do leão, o brado do leão. Abre a boca e faz barulho, porque está chegando o dia do brado.